Repito, depois vocês peguem essas questões. Uma dica, traga um celularzinho para tirar foto, se quiser, uma rapidez maior. Ou então, se liga só nas fórmulas. Anota só as fórmulas que é o mais importante. Eu vou pular a quinta e vou direto para a sexta, porque ela envolve o conceito de escala. A quinta eu não vou fazer porque tem outra igual já já. E a outra é um pouquinho mais difícil. A quinta, olha, a sexta. A sexta. A figura mostra a maquete de um depósito a ser construído. A escala é de 1 para 500, ou seja, 1 centímetro na representação corresponde a 500 centímetros na realidade. Pessoal, para um pedacinho aí. Vocês estão vendo qual é o símbolo de escala? Não é 2 pontos? Não é? Não é 2 pontos, 500? Esses 2 pontos me lembram do sinal de divisão, não é não? Pois é para lembrar. Só que aí, você em vez de lembrar de divisão, você lembra de uma fração. É como se fosse 1 está para quanto? 500. E tu nem precisa lembrar tanto da fração não. Faz só o seguinte, ó. Se 1 vira 500, 2 vão virar quanto? O dobro de 500, não é não? A escala, ela serve para indicar a forma como é feita a proporção. Se 1 vira 500, 2 vira 1000, 3 vira 1500, 10 vira 5000. Ou seja, eu pego o denominador e multiplico. Se for 400 centímetros, na realidade vai ser 400 vezes 500. O número que for, se for x, vai ser 500x. Se é 1 para cada 500, a proporção 500 você vai passar para o outro lado como? Multiplicando. Está tranquilo aí? Guarda essa informação. Escala é sempre um fator de multiplicação do desenho para virar real. Eu digo quanto o desenho precisa ser multiplicado para ele virar real. Tranquilo? Ótimo. Continua. Qual será a capacidade em metros cúbicos do depósito? Galera, aí é uma viagem, certo? É uma viagem. Está vendo que é uma casinha? Ele está perguntando qual a capacidade da casinha. Quando a gente pega uma casinha dessa, a gente sai colocando curva até o teto, é? Não, né? Numa casa a gente bota móveis, bota pessoas, não é isso? Mas aí ele está simulando como se estivesse enchendo a casinha de água. Ou enchendo a casinha de soja. Enchendo a casinha de alguma coisa que vai até o teto, até o ponto do teto aí. É como se eu pegasse isso aqui e calculasse o volume completo disso aqui. Então quando eu pergunto qual é a capacidade de alguma coisa, eu sempre imagino a figura completa, recheada, toda preenchida por dentro. A capacidade é o volume total que ela possui. Mas olha para essa figura, que figura é essa, hein? Essa figura, se você olhar bem direitinho para ela, você não vai dizer que o nome dela é nenhum que você conhece. Porque ela está de uma forma escondida. Como assim, professor, escondido? Observe que o teto dela está inclinado. Nunca trabalhe com teto inclinado. Teto inclinado só em pirâmide. Isso aí não é pirâmide não, né? Só em pirâmide trabalhe com teto inclinado. Em qualquer outra figura que você enxergar um teto inclinado, vire a figura. Pegue essa casa que está assim e bote a casa assim, ó, para cima. Está vendo essa porta de entrada? Bota a porta de entrada virada para o chão. Você está vendo que você tem uma figura que tem lado 3, lado 09, os dois telhados, e o lado 09 do outro lado também? Essa frente da casa, ela tem ou não tem 5 lados aí? Essa frente da casa não tem 5 lados?
Essa frente da casa é um pentágono. E quando você vira a casa e bota essa frente, esse pentágono no chão, o outro pentágono que está lá nos fundos, vai ou não vai para cima? Quando você pega essa figura e vira, os dois pentágonos, o da frente e o dos fundos, eles ficam paralelos, um no chão e outro em cima. É o jeito que ele está fazendo, ó. Faz de novo. Aí, ó. Aí, ó. Desse jeito, ó. Fica paralelo, um em cima, outro embaixo. Toda figura que tiver um em cima e outro embaixo, você chama de prisma. Toda figura que tiver um em cima e outro embaixo, você chama de prisma. E como é que a gente calcula o volume de um prisma? Calcula a área do chão e multiplica pela altura. Só que nesse caso, a altura do prisma é a distância do começo até o final da figura. É esse 7,2, ó. O 7,2, quando a figura deitar, ele vai para onde? Vai virar a altura da figura. Então, eu só fiz repetir aí o desenho, não é isso? A maquete apresentada tem formato de prisma, com altura de dimensão 7,2 e base na face diagonal, nas duas faces diagonais. Foi essa a ideia que eu passei para vocês agora. Só estou enfatizando que isso aí, um é a base e o outro virou a altura. E quando eu virei a figura, aquela frente não virou área da base? Ou melhor, não virou base? O que eu tenho que fazer? Calcular a área dela, não para calcular o volume dela? Para calcular o volume tem que fazer a área da base vezes a altura? Vou calcular a área dela agora. Só que essa figura não é conhecida. O que eu vou fazer quando a figura não é conhecida? Quebrar em duas. Toda vez que uma figura não é conhecida, você transforma numa conhecida. Pentágono não é, mas quadrilátero é. E esses dois quadriláteros, não sei se vocês estão percebendo, eles são dois trapézios. Trapézio é essa figura que tem uma base e a outra base e tem dois lados. É porque aí o trapézio também está com as duas bases o quê? Em pé. É como se eu tivesse, ó, o 7,5, vocês estão vendo o 7,5 aí, ó? O 7,5 sendo a base maior do trapézio, o 4,5 sendo o quê? A base menor do trapézio. E no chão, tá vendo dois 7,5? Esses dois 7,5 estão sendo dois 7,5 como a altura dos dois trapézios. A altura do trapézio da direita e a altura do trapézio da esquerda, os dois trapézios têm a altura de quanto? 7,5. Quando você pega essas dimensões e vai calcular a área, você vai precisar lembrar da fórmula. Aí é geometria plana, não é isso? Aí é outra matéria. Aí tem que lembrar da fórmula de área de trapézio. Para quem não lembra, eu vou colocar a fórmula agora para vocês. A área do trapézio está aí, ó. É base maior, mais base menor. Tudo isso junto, multiplicado pela altura, depois dividido por 2. Professor, e esse 2 aí? Rapaz, esses 2 não vem da fórmula da área do trapézio. É porque na figura só não são 2 trapézios. Então tu vai ter que pegar essa fórmula e vai ter que multiplicar por 2. Esse 2 cancela, não é isso? O 2 de ser o dobro de trapézio, 2 trapézios, cancela com 2 da fórmula de trapézio. 2 de cima cancela com 2 embaixo. Aí fica só base maior mais base menor vezes altura. A base maior qual é aí na figura? 7,5. A base menor qual é? 4,5. E a altura qual é? 7,5. É a altura de cada trapézio. Quando eu substituo, 7,5 de base maior. A base maior está assim, ó, na figura. Estão vendo? Ó, bem no meio. Ó, faz assim, ó. E esquece o lado direito. Olha só para um dos lados. Esquece um do lado, olha só para o outro. Você tem 7,5 de base maior, tem 4,5 de base menor, e tem uma alturazinha que vale quanto? 7,5.
Quando você substitui os valores na fórmula, 7,5 mais 4,5 vai dar 12, não é isso? 12 vezes 7,5 vai dar 90. Eita, professor, peraí. Mas como é que tu fez esse negócio aí? De onde foi que tu tirou esse 7,5? De onde foi que você tirou esse 4,5? Que valores são esses? Rapaz, eu fiz isso voltando lá para a minha figura. Vocês lembram que na figura eu tinha dimensões 3, 0,9, 0,6, 7,2? Essas dimensões eram as dimensões no desenho. A escala não era de 1 para 500? Então esses valores todos deveriam ser multiplicados por quanto? Por 500. Aí eu coloquei em outro slide o que acontece com essa multiplicação. O 0,6 da figura da apostila de vocês. Onde tiver 0,6, quando tu multiplicar por 500, vai virar 300 centímetros. 300 centímetros vira 3 metros. Então na apostila vão escrevendo do lado aí, ó. Onde tiver 0,6, vocês botem 3 metros. Onde tiver 0,9, vocês já botem 4,5 metros. Eu já estou transformando as dimensões do desenho em dimensões reais para vocês. Onde tiver 3, já bote quanto? 15 metros. Onde tiver 7,2, você já coloca quanto? 36 metros. É só olhar o último valor que está em negrito aí. Ó. O 0,6 vira 3. O 0,9 vira 4,5. O 3 vira 15. O 7,2 vira 36. Ixi, desculpem, peraí, voltando. Pronto. Anotaram na apostila já? Tem os valores do desenho, você transforma os valores do desenho em valores reais. E são esses valores reais que eu estou colocando para vocês aí. Esses são os valores que estavam lá. Você notou que 3 virou 15? O 3 não virou 15? Onde é que está o 3 na apostila de vocês aí? O 3 tá, não está no chão aí na frente? Não está? E esse 15 está colocado lá na minha figura? Tá não, porque quando eu dividi no meio, já virou 2 pedaços de 7,5, não foi não? Eu já peguei o 15 e dividi em 2 pedaços de 7,5. O 4,5 apareceu na figura? 4,5 apareceu na figura? Apareceu? Bora lá, bora ver se apareceu. O 4,5 é onde estava o 0,9. Ele está ou não está nessa figura aí? Tá. Bora lá, bora ver onde é que ele está. Ó. Olha o 4,5 em pé ali, tá vendo? Agora o outro que é 3. Vocês estão vendo o outro que é 3? Não. Porque esse 3, ele é o substituto do 0,6, não é isso? E o 0,6 é o que falta para completar a altura dessa frente. Pode ver, ó, você já tinha 4,5 e você precisou colocar mais 3, aí virou quanto? 7,5. Aí você acabou ficando com uma figura tranquila para poder trabalhar. Nosso amigo está lembrando que eu podia ter feito ao contrário. Em vez de passar o corte assim, podia ter passado o corte assim, ó, pela horizontal. Vocês estão vendo o final do 4,5 aí? Estão vendo essa altura 4,5? Bem no topo da parede, você passa uma paralela até a outra parede. Aí ia ficar o que? Embaixo, um retângulo com base 15, altura 4,5. E em cima ia ficar um triângulo com a base 15 também. E a altura quanto? 3. De novo, ó. Imagina aqui, ó, essa frente da casa.
Ali é o final da parede, ó. Não tem um triângulo ainda subindo até o topo e depois descendo do outro lado. É como se ele tivesse separado esse triângulo do retângulo que está embaixo. Separa o retângulo de quem? Do triângulo. Seria uma outra maneira de fazer a questão. Aí você teria uma base 15, altura de 4,5, e em cima um triângulo de base 15 e altura 3. Aí você calculava a área de um, a área do outro, depois somava as duas. Tá ok? São duas maneiras que você tem de fazer essa questão aí, sem nenhum problema. Depois de calcular a área da base, eu tinha que calcular a capacidade, lembram? A capacidade era ou não era o volume? Como é que a gente calcula o volume? Aí é fácil, é só fazer a área dessa base vezes quem? A altura. E quem é que funciona como altura para essa figura aí? Era aquele comprimento lateral, é aquele 7,2, que na verdade virou quanto? Virou 36 metros. E aí o que é que eu tenho? 90 vezes 36, 3.240 metros cúbicos. Letra E, não é isso? Tranquilo? O difícil nessas questões costuma ser só achar a área da base. Depois o resto é tranquilo. A área da base da altura fica facinho. A área da base nem sempre vai ser uma base organizada, né? Você tem que inventar coisa nova. E na aula de hoje a gente tem outras com isso. Já a gente faz as outras. A sétima. Eita, tem uma palavra mágica aí na sétima. Qual é a primeira palavra em vermelho que está aí? Semelhantes. Primeira palavra, semelhantes. Olha, guarda bem essa palavra, ó. Semelhante, sabe o que é? É miniatura. Se eu pegar uma foto tua, 3x4, e botar do lado da tua cabeça, a cabeça da foto ali vai ter o mesmo tamanho da tua cabeça? Não. Mas as dimensões da tua cabeça da foto não são todas proporcionais às dimensões reais da sua cabeça? Pronto, isso é o exemplo claro de figura semelhante. O que são figuras semelhantes então? São figuras proporcionais. São figuras que mantêm o mesmo formato e os tamanhos estão todos na mesma proporção. Epa, peraí, se eu estou falando em figuras semelhantes, a base de uma figura e a base da outra figura tem que manter a mesma proporção, não é isso? E a altura? Também. Peraí, se base está na proporção e a altura também, o que acontece com a área? A área não é base vezes a altura? Se a base está na proporção e a altura também, a área vai ser multiplicada. Então a área vai ser essa proporção ao quadrado. Vamos lá, ó. Se o meu nariz na foto 3x4 ficar na metade do tamanho, a base dele também vai ser metade. Se tudo vai ser metade, na área, metade vezes metade vai dar 1/4. E o que acontece na figura espacial? Ora, se eu tenho metade no comprimento, metade na largura e metade também na altura, se eu vou ter metade nas 3 dimensões, eu vou ter metade vezes metade vezes metade, vai dar 1/8. Olha o que você vai guardar a partir de agora, ó. Essa dica eu considero especial. Essa dica eu considero especial mesmo. Guarda, economiza muito das nossas contas. Quando duas figuras espaciais são semelhantes, quando todas as suas dimensões são proporcionais. E daí? E daí, anotem essas fórmulas. Anotem essas fórmulas. De novo, anotem essas fórmulas. A relação entre quaisquer distâncias vai ser sempre a mesma, K. A relação entre as áreas vira esse K ao quadrado.
E a relação entre os volumes vira esse K ao cubo. Guarda isso. Vamos ver se a gente aprendeu, bora. Se uma dimensão for dobrada, o que acontece com a área? Vai ser 4 vezes. O que acontece com o volume? 8 vezes. Sabe aquelas garrafinhas? Alguém lembra aquela garrafinha de Coca-Cola que tem? Lembra? Aí tem a garrafa original, né? A garrafa original, ela tem uns 30 centímetros. Aquela dali tem uns 3 centímetros. De 30 para 3, o que aconteceu com a altura? Dividiu por 10. O que vai acontecer com a área? Vai dividir por 100. O que vai acontecer com o volume? Vai dividir por 1000. Espera aí, aquela garrafa tinha 300 ml, agora vai ter 300 dividido por 1000. Ela tem 0,3 ml, quase nada, não é não? Guarda bem essa ideia. A relação entre as distâncias, ao quadrado é a relação entre as áreas, e ao cubo é a relação entre os volumes. Vamos voltar para a questão. As figuras abaixo representam 2 embalagens de chocolate com a forma de prismas triangulares regulares. 2 embalagens de chocolate com a forma de prismas triangulares regulares semelhantes. A embalagem maior é vendida por R$ 12,80. Por quanto deve ser vendida a embalagem menor, sabendo que seu comprimento é a metade do outro? Sabendo que seu comprimento é a metade do comprimento maior. Tá tranquilo aí? Vamos pensar. O que é que você compra quando você compra o chocolate? Você compra só o comprimento do chocolate? Só a largura? Ou você compra o chocolate todo? O volume todo ali do chocolate? O que você compra, na verdade, é o volume, não é não? É o volume de chocolate que tem ali dentro. É o peso. É a quantidade de chocolate que tem na barra. Então pensa. Se a distância passou a ser a metade, as áreas vão virar divididas por 4, os volumes vão virar divididos por 8. É só elevar isso aí ao cubo, não é não? Foi isso que eu coloquei quando eu fiz a solução dessa questão. Eu vi que a relação entre as distâncias do chocolate grande e as distâncias do chocolate pequeno era de 2. Um é o dobro do outro. Se a distância grande para a distância pequena é 2, a área do grande pela área do pequeno vai ser quanto? 4. O volume do grande pelo volume do pequeno, qual é? 8. Então a barra grande, ela tem 8 vezes a quantidade de chocolate que tem na barra pequena. Pegar metade da barra significa pegar a barra dividida por 8, não é isso? Continua. Se o preço da grande é R$12,80, qual vai ser a relação entre os preços? É a mesma relação entre os volumes, que também era 8. 12,8 dividido por 8 vai dar 1,6. Então, para a barra grande custar R$12,80, a barra grande tem que custar R$12,80 dividido por 8, 1,6. Vocês notaram que eu estou fazendo aqui, escrevendo, né, tal, tudo, né? Mas essa aí é a típica questão que na prova do Enem eu faço em 30 segundos, não? Eu não preciso gastar os 3 minutos para essa questão. Eu vou só lembrar da minha regrinha mágica. Qual é a regrinha? Tudo que acontecer com a distância, eleva ao cubo, vira volume. Se 1 é o dobro, a área é 4 vezes, o volume é 8 vezes. É só dividir por 8, encontra direto a resposta. Tudo bem? O gabarito dessa questão vai ser a letra E de Eva, 1,6. Oi? Quer anotar a fórmula, é isso? Só botar a fórmula aqui de novo para o pessoal, né? Tá aí, ó. Quando duas figuras espaciais são semelhantes, se a relação entre as distâncias for um valor, a relação entre as áreas vai ser o quadrado, a relação entre os volumes vai ser o cubo disso. Perfeito? Passa à frente.
Oitava questão. Na alimentação de gado de corte, o processo de cortar a forragem, colocá-la no solo, compactá-la e protegê-la com uma vedação denomina-se silagem. Os silos mais comuns são os horizontais, cuja forma é de um prisma reto trapezoidal, conforme mostrado na figura. Prisma reto trapezoidal. Que diabo é isso? Peraí, prisma é um negócio que tem, eu já falei hoje. Prisma é o quê? Que tem duas bases paralelas, um chão e um teto, não é isso? Reto, quer dizer que não é torto. Muito bem. Reto quer dizer que está em pé. Então tem um chão, tem um teto e ele não é torto. Trapezoidal, o que você imagina? Deve ser que tem algum trapézio. Mas onde é que cabe trapézio dentro de um prisma? Só se for justamente no chão e no teto. Porque as laterais não são todas de paredes. Nós vimos que todo prisma ele é formado de paredes, não é não? Então se tiver algum trapézio, esse trapézio tem que ser onde? No chão ou no teto. E o nome é esse, ó, prisma reto trapezoidal. Olha a figura que linda. Olha a figura que linda. De novo é uma figura que eu vou ter que virar, não é isso? Ó? Eu vou ter que virar. O que está na frente, na verdade, é o chão. O que está por trás, na verdade, é o quê? É o teto. Tudo bem? Tudo bem aí? De novo eu vou ter que virar a figura. Vou ter que tombar a figura. A frente que você está vendo aí, é o que vai virar de chão. O comprimento é o que você vira de altura. E a traseira é o que você vira o quê? De teto. Tranquilo? No chão o que é que você tem? Trapézio. Considere um silo de 2 metros de altura, 6 metros de largura de topo e 20 metros de comprimento. Está tudo errado. O que é esse 20 comprimento? Esse 20 comprimento, na verdade, é o tamanho dele, né? De uma base a outra, vai virar a altura do prisma. O que é esse 2 metros de altura? É a altura, mas é a altura só de quem? Do trapéziozinho que está na frente, que você está vendo. É a altura só de quem? Da base. E esses 6 metros de largura de topo, é aquela base grande lá de cima. É a aresta maior da base, é o bezão que está lá em cima. Eu vou pegar essa figura e vou desenhar novamente, já botando ela de cabeça para baixo, já ajeitando. Base maior, bezão, base menor, bezinho, e eu já sei que a altura dela qual é? É 2. Eu vou trabalhar direto só com essa base, só com esse trapézio. Está vendo aí a figura? Ó, a figura é essa. O bezão que está lá em cima, eu já sei que é 6, não é isso? E a altura eu sei que é 2. Sei ou não sei? Professor, mas como é que você achou essa base menor valendo 5? Como é que você achou que essa base menor vale 5 aí? Ele não falou isso na questão não, ele só falou 6 e 2. Ele não falou 5. Volta para o enunciado. Se você voltar para o enunciado, tem uma expressão que eu marquei aí de vermelho. O que ele marcou aí? Para cada metro de altura do silo, a largura do topo tem meio metro a mais. Espera aí, se na subida ele vai ter do meio metro a mais, na descida, meio metro a menos. Se em cada metro ele perde meio metro, a altura não são 2? Se 1 metro perde meio, numa altura de 2, ele vai perder 2 vezes meio, não é isso? Ele vai perder 1 metro inteiro. É por isso
que o 6 lá de topo, quando desceu, só virou quanto? 5. Ele perdeu meio metro a cada 1 metro que ele desceu. Como ele desceu 2 vezes 1 metro, para descer 2, então ele perdeu 2 vezes meio metro. Ele perdeu 2 vezes meio metro, acabou virando 5 metros. Por isso, a figura ficou com essas dimensões. Base maior 6, base menor 5 e altura igual a quanto? 2. Tranquilo? Trapézio. Eu já falei hoje a fórmula de trapézio. Qual é a fórmula da área de um trapézio? Base maior mais base menor vezes a altura sobre 2. Vamos substituir? A área da base igual a área do trapézio. Base maior mais base menor vezes a altura sobre 2. A base maior é 6, a base menor é 5, a altura é 2, dividido por 2. A área da base vai dar 11 metros quadrados. Beleza, hein? A área da base, 11 metros quadrados. Como ele quer que você calcule o volume é a área da base vezes a altura. A altura era aquele comprimento, era aquele 20 metros. 11 metros quadrados vezes 20 vai dar o quê? 220 metros cúbicos. E aí tinha mais uma informaçãozinha no enunciado, que eu não tinha lido, mas eu passo a ler agora. Ele disse no enunciado aí, que 1 tonelada ocupa 2 metros cúbicos. Se 1 tonelada ocupa 2, a quantidade de toneladas é sempre a metade da quantidade de metros quadrados, não é não? 1 tonelada são 2, 2 vão ser 4, 3 vão ser 6. A quantidade de toneladas é sempre metade da quantidade de quê? De metros cúbicos, melhor dizendo. Se o volume deu 220 metros cúbicos, a quantidade de toneladas tem que ser quanto? Metade tem que ser 110. Daí o gabarito da questão ser letra A. Eu vou deixar para vocês o gabarito das outras, tá ok? Para vocês poderem anotar aí direitinho. A nona questão, ela tinha que imaginar esta figura aqui. E para vocês não terem só o gabarito limpo e seco, mas ter o gabarito com alguma dicasinha. Olhe para essa figura e veja que esse negócio é um prisma torto, é uma torre de Pisa, né? É um negócio torto assim, ó. Ele está torto, e se você prestou bem atenção, está vendo o A e o B aí, ó, bem no meio? Está vendo o A e o B bem no meio? Essa figura, se eu olhar para essa lateral dela, na verdade é essa daqui, não é não? Essa figura, se eu pegar aquele A e B e traçar, vai ser exatamente isso. Ele vai dividir aquele meu paralelograma em 2 triângulos exatamente iguais, não é não? A dica era essa, era enxergar naquela figura esta outra. Depois, ele fala na questão, o ângulo que você tem, você usa o ângulo da questão, o ângulo é 15 graus, aplica direto a fórmula da tangente, que ele também falou na questão. Tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente. Aí você aplica isso aí, você vai encontrar que o x é 29,64, e depois você termina a questão, tá ok? O gabarito dessa questão, ele era 878,53, ou seja, gabarito letra E maior que 700. A área da base é 878,53. Anota o número para conferir em casa. 878,53. E o item é maior que 700. Na última, você tinha um hexágono e tinha que fazer algo parecido com o que eu fiz nas outras questões. Só que no hexágono você divide em vários triângulos. O hexágono você divide em 6 triângulos aí. E são 6 triângulos equiláteros. Todos os lados valem quanto? 10. Aí tinha que lembrar nessa questão a fórmula da área do triângulo. Como é que a gente calcula a área de um triângulo? Lado vezes lado
vezes seno do ângulo entre eles sobre 2. Lado vezes lado, seno do ângulo entre eles sobre 2. Como os lados são iguais, ia ficar L vezes seno de 60 sobre 2. Anotem essa formulazinha dessa linha que eu estou marcando para vocês aí, para terminar em casa. A área da base é 6 vezes L ao quadrado, seno de 60 sobre 2. Aí você depois só substituiria valores, não é isso? Substituindo valores, você encontraria a área da base é igual a 255. A área da base igual a 255. E com isso aí você termina a questão. Tá bom? Com isso aí você termina a questão depois em casa. A questão, ela tem como gabarito a letra A, 138.60. 138.60. E era isso, pessoal. Valeu, uma boa tarde para vocês. Sejam mais uma vez bem-vindos aí ao projeto Academia Enem. Sucesso total. Sucesso para vocês também na prova de outubro aí. E, repito, estaremos aqui outros dias, tá? Eu quero contar com a presença de vocês todos mais na frente. Valeu, galera. Até mais.